Você já viveu alguma situação em que você pensou assim, caraca, tá tudo dando errado? Gente, eu não sei mais o que eu faço. Tudo dá errado pra mim, nada dá certo. Talvez nesse início de ano você tenha virado o ano cheio de expectativas, mas talvez o seu ano de 2025 não tenha sido tão legal e tudo deu errado pra você. É exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Quando tudo dá errado, na verdade, tá tudo dando certo. Oi, bonitas, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, ao meu lugar secreto. Esse canal aqui é para que eu compartilhe com você as minhas experiências de vida e tudo aquilo que Deus tem falado comigo para abençoar a sua vida. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, porque aqui no canal a gente vai ter vídeo todos os dias às 8 da manhã e é a sua semente do dia. Você já passou por uma experiência, você já viveu um tempo em que você sentiu que nada dava certo pra você? Eu já. O ano passado, de 2025, foi o pior ano da minha vida. Gente, o pior ano da minha vida. Eu perdi meu pai em janeiro e de janeiro pra baixo foi só percos. Perdi carro, perdi um monte de coisa. E aí, eu comecei a falar, cara, não é possível, tá tudo errado. E era tipo assim, pra cada alegria, uma tristeza. E eu falava, gente, não é possível, será que esse negócio não vai passar, não? Tudo dá errado, tudo dá errado. Só que eu entendi no meu secreto, lendo a história de José, que na verdade, quando tudo parecia dar errado, na verdade estava dando certo. Por quê? Vou te explicar. Você bem conhece a história de José, todo mundo conhece. E a gente sabe que José foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado no poço, tudo isso, né? Depois ele foi preso lá no Egito, pela acusação da mulher de Potifar, né? Que foi injusta, você já sabe a história dele. Só que lá no finalzinho, na história de José, se você leu a história até o final, quando os irmãos dele estão diante dele e ele vai apresentar os irmãos para Faraó, ele fala assim, olha, diz para Faraó que vocês são homens de gado, que vocês cuidam de gado. Ele não queria que falasse que eles eram pastores de ovelha, porque lá a Bíblia vai falar assim, porque para os egípcios é abominação ser pastor de ovelha. E olha só que surreal, José, quando lá no comecinho, quando a história vai falar sobre ele, se eu não me engano no capítulo 37, que é a história dele do capítulo 37 ao 50. E lá no capítulo 37, quando a Bíblia vai começar a relatar sobre a história dele, a Bíblia fala que ele pastoreava as ovelhas do seu pai. Então, olha isso aqui que interessante. Para José viver tudo aquilo que Deus tinha para ele precisou passar por um processo, mas o Senhor precisou fazer uma transição de carreira para ele. Então, na verdade, não estava tudo dando errado, estava tudo dando certo. Tudo estava cooperando para o bem de José. Porque se ele continuasse lá, sendo pastor de ovelhas junto com seus irmãos, ele jamais conseguiria entrar no Egito e governar o Egito. Então ele precisou passar por algumas perdas, ele precisou passar por alguns processos, ficar um pouco ali na solidão, ter toda aquela trajetória que você já conhece. Mas para quê? Para que finalmente o propósito dele fosse cumprido, para que finalmente ele estivesse exatamente no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Você está conseguindo entender isso aqui? A abominação dos egípcios era o pastoreio de ovelhas. E José, ele era pastor de ovelhas, ele cuidava, ele apacentava das ovelhas do seu pai, a Bíblia fala isso. Então, não tá encaixando, uma coisa não ia bater com a outra. Deus falou assim, bom, tô precisando desse menino aqui, pra ocupar esse lugar aqui. Tô precisando de você, mulher, pra ocupar esse lugar. Só que pra você ocupar esse lugar aqui que eu tenho pra você, você vai precisar passar por alguns processos aqui, para aquilo que eu tenho pra você, pra função que eu tenho reservado pra você, você não vai poder chegar lá do jeito que você tá, com o que você tá, com a bagagem que você tá. Então, por isso que eu preciso que você passe por algumas perdas e por alguns processos. Então, olha que incrível. Quando Deus tá no controle da sua vida, quando Deus é o centro da sua vida e Ele está no controle de tudo, a gente sabe disso. Ele tem toda a soberania, Ele tem todo o poder e Ele pode, sabe, de todas as coisas. Ainda que aos seus olhos esteja dando alguma coisa errada ou tudo errado, como eu mesma achei, na verdade tá tudo dando certo. Então não se preocupe se na sua caminhada você estiver sofrendo, você estiver passando por alguma aflição. A Bíblia mesmo já nos alertou. No mundo, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai ter aflição. Mas a gente precisa ter bom ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo. E o mesmo Espírito que ressuscitou Ele dos mortos é o mesmo Espírito que habita em nós. Então, tem de bom ânimo. Nós vamos vencer também o mundo. E apesar de
parecer que está tudo dando errado, na verdade, tá tudo dando certo, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a minha semente para você de hoje. Então, embora tudo esteja parecendo dando errado, na verdade está tudo dando certo. Se você gostou desse vídeo, já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha ele com o máximo de mulheres possíveis e eu vou esperar você no próximo vídeo. Eu espero muito que esse vídeo tenha te abençoado. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau!